Obrigada pela comissão organizadora, convite. O João falou bastante coisas para vocês sobre os casos, e uns casos mais complexos e tal. Eu foquei minha aula em coisas simples do dia a dia e erros muito comuns que a gente costuma ver na prática quando a gente recebe pacientes depois que foram atendidos na fase aguda no AVC. Tá? Então, o nosso primeiro caso é um homem. Eu vou mostrar os casos. Depois a gente vai ter uma interação com vocês. Preparem os seus celulares. Vai ter um QR Code. Vocês, quem quiser, pode votar para a gente ver as alternativas. Tá? Então, o primeiro caso é um homem de 48 anos, masculino, representante comercial. Ele estava num domingo em casa e ele teve, de repente, um mal-estar, mais ou menos 8h30 da noite, na sala da sua casa. Ele vem para o pronto-socorro contando essa história. Ficou mal, ficou fraco. E vem com aquela queixa que a gente odeia. Mas o que é que você sentiu? Não sei. Uma fraqueza geral. Né? Ai, meu Deus. Tá? Uma fraqueza no corpo. Mas aonde no corpo? Não sei explicar. Tá? Ao andar, a esposa percebeu que ele estava meio cambaleando. E ela resolveu pegar ele e levar para o pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, ele falava dessa queixa insistentemente, uma fraqueza geral, ele se sentia fraco, e sobre outros sintomas, o médico, o que conseguiu puxar na história foi uma visão um pouco embaçada. Tá? Mas ele só falou isso. E esse médico, nesse pronto-socorro, ele liga para a gente, que é neurologista, que estamos à distância, para passar a história. Ele me passou a história inicialmente dizendo da fraqueza geral e da visão embaçada. A gente associou que a visão embaçada era por causa da fraqueza geral. Depois eu vou voltar na história, porque aqui eu coloquei que era no olho esquerdo. Só que o que mais chamava atenção, pessoal, e isso é um ponto muito importante, tudo súbito, tá? Insistia nessa história da fraqueza, do mal-estar, que ele estava fraco, que ele estava passando mal. Tá? Nenhum antecedente, nenhuma doença. Bebia 3, 4, 5 latinhas de cerveja, segundo ele e a esposa, todo dia. Não fumava, não tomava remédio algum de uso contínuo. Tá? No exame na entrada, ele estava com a pressão de 160/80, demais sinais vitais normais, era um paciente eutrófico, peso normal, não tinha obesidade, nada. E no exame neurológico, que é um exame neurológico simples, que o médico generalista, emergencista, fez na entrada, ele não tinha nenhum déficit motor evidente, estava atento, estava acordado, fala normal, a face normal, tá? Queixava muito desse sintoma insistente da fraqueza, e tudo isso foi passado para o neuro, que era essa que vos fala ao telefone. Tá? Fez um tomo de crânio na entrada, que estava normal. Fez um eletrocardiograma normal. Tá? Fez um laboratório básico, que o médico ficou com medo de ter alguma coisa, anemia, etc. Tudo normal. Tá? E aí, o que é que o médico fez? Deitou ele na maca, deu um captopril para reduzir a pressão, que estava alta, podia ser um hipertenso, novo diagnóstico, etc., e deixou o paciente em repouso. Tá? Depois de 1 a 2 horas, voltou lá, reavaliou, e ele estava melhor. Ele falou nitidamente, eu estou bem melhor. E esse paciente foi liberado. Tá? Qual foi o diagnóstico final? Uma crise hipertensiva. Essa é a tomo. Uma tomografia absolutamente normal, tá? Que foi feita por causa dessa história meio súbita. Tá? E tudo isso foi passado para mim. O médico liberou esse paciente, tá, para casa. E a primeira pergunta que eu quero que vocês escaneiem aí, se vocês quiserem brincar um pouco, é o que está estranho nesse caso? O que é que vocês acham, se vocês estivessem ali na porta, o que é que está esquisito nesse caso? É a pressão elevada, de quem não tem pressão alta, hipertensão? É um quadro de instalação muito súbita? É o sintoma da visão estranha, que no caso era só do lado esquerdo? São 2 ou é todas as alternativas? O que é que vocês acham? Vamos lá, votando. Acessem o QR Code e votem aí. O que é que vocês acham?
mostrar o resultado, vamos lá, já deu tempo. Resultado. Então, a maioria achou que tudo está estranho no caso, olha. 50% achou que a pressão está estranho, o quadro súbito está estranho e a visão está estranha. Realmente, a resposta correta, pessoal, é a letra E mesmo. Está tudo esquisito nesse caso. Muito súbito esse sintoma, tá? O paciente vem domingo à noite, sai da sua casa no domingo à noite para um hospital. Não deve ser psicossomático, funcional, não deve ser. Tá? E essa coisa da visão, a visão embaçada, que no começo o emergencista me falou que era dos 2 olhos, depois a gente puxou na história, não era dos 2 olhos, era só do lado esquerdo. Tá? Então, recado desse caso inicial, sempre suspeite de pressão elevada em quem não tem história de hipertensão, tá? Principalmente se você está suspeitando de um AVC, porque é um sinal muito frequente. Em AVC agudo, a pressão estar elevada. Tá? AVC, sintoma sempre súbito. Então, se o paciente vem contando a história exatamente no minuto que ele teve o sintoma, olha, doutor, eu estava lá lavando louça e, de repente, eu senti isso. Isso é um sintoma súbito. Abre o olho, levanta a antena, porque isso pode ser um AVC. Tá? Os sintomas oculares são sintomas que, embora infrequentes, podem ser AVC, tá? Principalmente se for um sintoma visual de um lado só, num olho só. Também tem AVC que tem sintoma nos 2 olhos, mas se for de um lado só, pior ainda. Aí é que pode ser alguma coisa mesmo, tá? E sempre pergunte ao familiar sobre outros sintomas, além do que trouxe ele ao pronto-socorro. Eu costumo sempre falar para o emergencista, pergunta para o paciente o que foi que tirou ele da casa dele e trouxe ele ao hospital. Esse é o sintoma principal, além dos outros. Você não vai fazer um interrogatório sistemático completo que a gente aprendeu no curso de medicina ali no PS. Você tem que ser objetivo, mas você tem que perguntar se tem outras coisas, tá? E lembrar, esse é um recado que eu sempre falo para os meus residentes, pós-graduandos, a história clínica é o principal do diagnóstico. Se você fizer uma história bonitinha, você consegue fechar o diagnóstico. Então, esse paciente ele foi liberado para casa, acordou no dia seguinte, foi para o trabalho, e sentou na mesa de trabalho e não conseguia trabalhar. De novo, ele apresentou o mal-estar. Tá? Não conseguia teclar, falava que ele estava lento, que ele estava esquisito, voltou para casa, dormiu, e ao acordar à tarde, relatou o mesmo sintoma do mal-estar, aquele mal-estar lá, inespecífico, que a gente odeia. Tá? A esposa catou ele e olhou e percebeu que o olho dele já estava com a pálpebra caída no lado esquerdo. Tá? Daí ele voltou para o mesmo hospital, o hospital onde tinha sido liberado pelo médico na noite anterior. Exame clínico geral continuava hipertenso, o resto dos sinais vitais normais, estava bem acordado, bem atento, fala normal, face normal, não tinha nenhum déficit motor, só que ele estava com a ptose palpebral no olho esquerdo, que foi o olho que ele falou que estava embaçado. Tá bom? Então, com esse diagnóstico, a anamnese, o que é que a gente deve fazer, o que é que a gente tem que pedir de avaliação para esse paciente nesse momento na história clínica, pessoal? Vamos lá. Bem rapidinho, 30 segundos para a gente poder discutir. Tomografia do crânio, uma avaliação oftalmológica por causa do olho que está com a ptose palpebral, tomo de crânio antes do tomo de crânio, a avaliação do oftalmo e os exames de tomo, ou tomo e avaliação do oftalmo. De novo, tomografia de novo. Vamos lá. Mostra o resultado. Então, olha, a maioria colocou tomo e angiotomo arterial do crânio. Perfeito, pessoal. É isso aí. Então, o recado é esse que o João já comentou. Numa situação de AVC isquêmico ou AVC, o protocolo de AVC atual, mais recente, atualizado, deve idealmente ter uma tomo e uma angiotomo do crânio. Coisa que não foi feita
na noite anterior, quando ele foi liberado. Ele fez só a tomo do crânio. Não cabe aqui a avaliação oftalmológica, porque pitose palpebral geralmente é um déficit neurológico. O colega oftalmo não vai ajudar em nada aí. Pelo contrário, ele vai devolver o paciente para você, tá? Tomo de crânio ele já tinha feito, tá? Então, suspeita de AVC, sempre tomo e angiotomo, se possível, tá? E as outras estão erradas. Então, vamos lá. Segunda tomografia do paciente, menos de 24 horas depois. Mesma coisa, pessoal, olha aí, ó, tomo de novo, ó. Tudo igual. Não esclarece o diagnóstico. Então, a gente pode excluir um AVC isquêmico com essa tomo? Não. A gente consegue excluir que sangrou, não tem AVC hemorrágico. Mas se for um isquêmico pequeno, não consegue excluir. E além disso, ele fez uma angiotomografia do crânio. E está aqui. A angiotomo mostrou uma alteração na carótida, tá? Que depois foi confirmada, tá bom? Então, esse é um angiograma por ressonância, a angiotomo era igual. A carótida normal do lado direito. E aqui, onde era para ter a carótida esquerda, não tem carótida. Ou seja, esse paciente tinha uma oclusão na carótida e provavelmente, pessoal, ele fechou essa carótida na hora que ele passou mal, às 8h30 da noite anterior. Foi aquela hora que ele ficou lá com aquela fraqueza que ele não sabia explicar o que era, tá? E aqui, posteriormente, não precisa fazer a ressonância na hora, porque você tem que só detectar a oclusão do vaso ou o AVC para internar o doente. Depois a gente viu que ele fez realmente umas areazinhas, tá vendo? Olha, na ressonância, pequenas áreas, muito pequenas de AVC isquêmico, e por isso que ele não sentia nada, ele não tinha déficit motor, desvio de rima, hemiplegia, hemiparesia, era um AVC leve, mas era um AVC ao ponto de deixar ele lá obnubilado e provavelmente um hipofluxo que ele estava sentindo. Aquela fraqueza nada mais era do que o cérebro tentando ali autorregular com a carótida fechada. Então, o recado desse caso é isso. Sintoma súbito pode ser um AVC. Suspeita de AVC, idealmente fazer sempre tomo e angiotomo, tá? Juntas. Tomo de crânio normal não significa que aquele caso não é um AVC. Ele pode ser um AVC e pode ser um AVC potencialmente grave, como foi esse caso aqui. Imagina o colega que liberou ele, como ficou com esse caso. Esse caso a gente notificou no hospital, olha, não devia ter sido liberado, tá? Achou o caso estranho, sintoma súbito, você não sabe o que é, siga o seu instinto. Não libere esse paciente, deixe ele ali em observação e reavalie depois. Esse é um outro recado desse caso, tá? Só para resumir para vocês, então esse paciente tinha um AVC isquêmico leve, carótida fechada, e os sintomas com certeza foi por hipofluxo arterial. Então, se a gente pudesse voltar atrás e fazer alguma coisa na emergência, o que é que a gente poderia fazer para esse doente? Quando ele chegou? Votem aí. Não reduzir a PA, dar algum volume, soro fisiológico, deitar o paciente, se possível, com a cabeceira 0 grau, cabeceira baixa, manter o jejum nas horas iniciais para evitar que ele aspire, etc., vomite, etc., ou todas as alternativas. Eu estou já dando a resposta para vocês. Vamos lá. O que é que eu posso fazer ali na emergência, no hospital, que não tem nada, só tem uma tomografia, e eu não sei o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Pode mostrar, vamos lá. Então é isso, né, gente? Olha, 80%. Você pode fazer tudo isso, ó. Primeira coisa que você não deve fazer é reduzir a pressão arterial, tá? Isso é um recado que a gente bate na tecla sempre, sempre, sempre. Quase nunca a gente vai precisar reduzir pressão arterial em AVC isquêmico, tá bom? Então, todas as alternativas anteriores você deve fazer numa situação dessa, tá? Então, quando há oclusão ou obstrução de algum vaso, dar volume, cabeceira baixa, podem segurar aquelas colaterais lá que estão ali, segurando as pontas para o cara não AVCizar, tá bom?
Esse caso, que era uma dissecção arterial, é uma causa frequente em paciente jovem. Vocês com certeza já têm algum conhecido, algum paciente, alguém da família jovem que teve dissecção por AVC isquêmico, tá? Geralmente, nesse tipo de dissecção, com sintoma leve, evita-se mexer nessa oclusão, geralmente não mexe nessa oclusão, porque o risco de complicar, embolizar para tudo quanto é lado é muito alto. Então, o tratamento geralmente é anticoagulação ou antiagregação, dependendo, tá bom? Depois a gente pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta do caso. Ou vocês querem perguntar agora, alguém tem alguma dúvida? Eu vou para o próximo caso, então. Segundo caso mais simples, 37 anos, mulher, administradora. Ela teve um mal súbito em casa, desmaiou, tá? E aí o marido pegou e socorreu ela de imediato ao hospital. Uma história bem simples, né? Mal súbito, cai, aí acorda meio, não sabe o que é que está acontecendo. De antecedente, ela estava usando um antibiótico, porque ela teve uma amidalite com abscesso faríngeo, olha isso, super comum em pronto-socorro, amidalite. E ela tinha ficado no mesmo hospital 3 dias antes, porque o otorrino drenou esse abscesso retrofaríngeo e liberou ela com esse esquema de antibiótico. Não tinha nenhuma outra doença, nada, tá? Nenhuma outra doença. Menina, jovem, tá? Chegou no hospital super hipertensa, taquicárdica, tá? E no exame clínico neurológico, torporosa, abriu os olhos apenas a dor, Glasgow entre 8 e 9, tá? Pré-tubo, não falava nada, tinha um desvio da rima e uma hemiparesia no lado direito do corpo, tá? Atomo, laboratório normal, hemograma, plaqueta, coágulo, tudo normal. E essa é a tomografia. Então, qual o diagnóstico dessa paciente? Um AVC hemorrágico grande, né? Sangue no ventrículo, sangue no terceiro, quarto ventrículo, um AVC profundo aqui, ó. Um AVC que, a princípio, você olha, parece AVC de hipertensão arterial. Só que essa menina não tinha hipertensão arterial, é jovem, nenhuma história de hipertensão arterial. Esse é o caso, né? Ela estava em coma, foi um AVC profundo, tá? Não tinha distúrbio de coagulação, não tinha história de uso de anticoagulante, só a história do abscesso lá, retrofaríngeo, e do uso do antibiótico. Então, qual é a conduta, gente, inicial para essa paciente, depois de você fazer o ABC? Estabilizar, entubar, no caso, e fazer a tomografia. O que é que vocês têm que fazer? Vamos lá. Fazer uma tomo de pescoço para ver essa história do abscesso. Avaliação da neurocirurgia, plasma, crioprecipitado, redução da pressão arterial. O que é que a gente tem que fazer nesse caso? Um AVC-H grande, a mulher grave, jovem. Vamos lá. Então, a maioria... Vamos lá, pessoal, votem, votem. Não fiquem com medo do QR Code. Como é que foi aí? Pode mostrar. Então, olha, metade falou chamar o neurocirurgião e a outra metade falou aqui chamar o neurocirurgião e reduzir a pressão. Então, quem acertou foi quem chamou o neurocirurgião e reduziu a pressão, tá bom? O que é que acontece no AVC hemorrágico? O AVC hemorrágico é um tipo de doença em neurovascular, neurologia, em que você não tem quase nada para fazer, a não ser baixar a pressão do doente. Porque se você deixar essa pressão muito alta, corre o risco desse hemorragia aumentar ao longo das horas, principalmente nas primeiras horas. Então, a única coisa hoje, fora a cirurgia, óbvio, quando tem cirurgia para fazer, que o clínico pode fazer é baixar a pressão arterial no AVC hemorrágico. Então, aqui a gente chamou a neurocirurgia, porque a paciente estava grave, em coma, e a gente queria ver se tinha alguma coisa cirúrgica para ser feita, tá? E reduziu de imediato a pressão arterial dela, uma redução leve, não foi uma redução muito alta. Então, recados do caso... No AVC hemorrágico, na fase aguda, é seguro baixar a pressão e é recomendado
baixar a pressão com um alvo abaixo de 140. Então, foi o que o doutor João falou. Entre 140 e 150, esse é o alvo. Se ela estava 190, liga nitroprusiato, tá bom? Se não houver a hipertensão intracraniana. Lembrar da hipertensão intracraniana, tá? O AVC hipertensivo, que é aquele AVC hemorrágico, o AVCH mais comum do doente que é hipertenso crônico, que não toma os remédios direito, que está com a pressão não controlada, se esse paciente estiver acordado, plégico, afásico, etc. e tal, e com a pressão alta, sempre você tem que baixar a pressão desse doente. Sempre. E o nível é esse, abaixo de 140/90. E sempre com droga endovenosa, né, pessoal? Não adianta baixar uma pressão no AVC hemorrágico com captopril, losartana, etc. Tem que ser droga endovenosa, na sala de emergência ou na UTI, de preferência na sala de emergência. Se for um caso de coma grave, com muito catástrofe, com suspeita de hipertensão intracraniana, aí não, você não pode baixar muito a pressão. Aí você tem que ir fazer o tratamento cirúrgico, se for o caso, e a redução deve ser mais cuidadosa, tá bom? E no nosso caso, a gente baixou para 140, 150, chamamos o neurocirurgião e ele indicou a passagem de um catéter de PICC e monitorização da pressão intracraniana para essa jovem de 37 anos, tá? E a gente baixou a pressão para 140, 150, tá bom? Então, em AVC hemorrágico, lembrar que a causa mais comum é o AVC hipertensivo, que é o AVC secundário à hipertensão arterial. Outras causas importantes que a gente tem que saber estudar, angiopatia amiloide, que agora a gente está vendo mais, porque a população está ficando mais velha, tá? Secundária ao uso de anticoagulantes. Então, porque a população está ficando mais velha, a gente está fazendo mais diagnóstico de FA, a gente está dando mais anticoagulante para esses pacientes, eles podem complicar com transformação hemorrágica, com hemorragia por causa do anticoagulante. E lembrar sempre que nos jovens, a gente sempre pesquisa causas incomuns, né? Que é aneurisma, MAVE, alteração venosa, outras doenças, etc. Tá bom? O último caso, para fechar a noite, dos Highlanders do Congresso. Caso 3, 82 anos, engenheiro, homem, tá? Acordou num sábado com uma alteração, confuso. Ele não percebeu, mas quem percebeu foi a esposa e depois chamou o filho também percebeu. Ele estava confuso, falando lé com cré, falando nada com nada. E perceberam que ele estava um pouquinho diferente do lado direito do corpo, ele não estava mexendo igual mexia o lado esquerdo. Mas essa é a história, tá? De antecedentes, ele tem um trauma ocular na infância, tem uma prótese no olho, mas não tem nenhum problema com isso, faz muitos anos. Fez recentemente, há 11 meses, uma cirurgia de válvula por uma hidrocefalia de pressão normal, colocou uma válvula, que também foi uma cirurgia tranquila, não tinha nada. Era ativo, funcional, tem um escritório, trabalhava aí para o escritório todo dia, apesar dos 82 anos, super ativo, tá? Usava um clopidogrel, que um clínico geriatra prescreveu preventivo, nunca teve nada de doença cardíaca, AVC, coronária, stent, nada. Não tinha hipertensão, diabetes, não tinha nada, tá? Só isso aqui. No exame na entrada, pressão alta, lembrar, não era hipertenso, estava com a pressão alta. Tá? Frequência normal, sinusal, exame geral nada, e no neurológico ele tinha um exame de um AVC. Sonolento, acordava quando chamado, tinha um déficit leve do lado direito, incluía a face, estava com desvio de rima, tá? Tinha a fala empastada, a fala enrolada, a pupila do olho direito estava normal, tinha nucleação no olho esquerdo, tá? E tinha um atomo de entrada que já mostrava alguma coisinha lá. Exames iniciais normais. Então, um diagnóstico bem fácil, bem fácil. Um AVC isquêmico, possível lacunar, vamos ver no exame de imagem. Olha, um atomo que, se você olhar assim, sem muito cuidado, passa batido, uma imagenzinha aqui, ó, talvez uma hipodensidade. Então, aqui a gente depende muito do radiologista, ele tem que olhar. Mas podia ter sido normal esse atomo. Se fosse normal, mesmo assim, o quadro clínico é de um AVC isquêmico. Mas aqui já aparecia essa imagenzinha bem pequena aqui, profunda, tá? Então, nesse paciente, sala de emergência, AVC clássico de livro, leve, tá? No idoso, o que a gente deve fazer após a estabilização inicial, que é o ABC normal do paciente? Vamos votar.
Votem aí. Reduzir a pressão para menor que 140/80. Dar trombolítico endovenoso, ou seja, esse paciente tem indicação de trombólise. Dar aspirina e clopidogrel via oral. Ou a gente tem que baixar a pressão e dar o antiagregante. Ou a gente tem que baixar a pressão e dar o antiagregante. O que é que a gente tem que fazer nesse caso? Você é o emergencista ali. Você tem que cuidar do AVC. Não tem neuro nenhum no seu hospital. Oi? Foi isquêmico. E isso foi um isquêmico. Porque a tomo não tinha sangramento e tinha aquela imagem duvidosa, tá? Então foi um isquêmico. Oi? Ele tem um quadro clínico de AVC. Você faz a tomo para ver se é isquêmico ou hemorrágico. Não tem sangramento, deve ser um isquêmico. Se ele está com déficit completo, desvio de rima, hemiparesia, é um isquêmico. Mesmo com um atomo normal, tá bom? Então aqui, ó, ficou... Aqui é uma casca de banana mesmo, ó, gente. A maioria, não sei quantos votaram, falaram, tem que dar trombolítico endovenoso, pois esse caso tem indicação de trombolizar. Então, aqui vocês iam levar pau na questão, tá? Porque não é trombolizar. Por que não é trombolizar? Por que não é trombolizar? Porque para poder dar trombolítico, pessoal, a gente tem que ter o horário do início do sintoma. E ele não tem o horário do início do sintoma. Ele acordou com o sintoma. Então, quando acorda, o horário que a gente conta é o horário da noite anterior. Então, se é o horário da noite anterior, não tem como dar trombolítico para esse doente. Tá bom? Vocês entenderam? Olha, ele acordou com o déficit. Se ele acordou, não tem como definir o horário. Então, é muito difícil a gente dar trombolítico em paciente que acorda com o início do sintoma, a não ser que a gente tenha no serviço angiotomo, tomoperfusão, ressonância na fase aguda, o que é muito, muito raro, tá bom? Então, esse caso não pode trombolizar, tá? Esse caso tem que reduzir a pressão arterial? Teve gente que respondeu, não pode reduzir a pressão arterial. Esse caso tem que dar o antiagregante. Ele não tem janela para fazer trombólise, então você tem que dar um antiagregante. E aí você geralmente dá dupla antiagregação plaquetária, tá bom? Então o certo é esse, tá? Então quais são os recados desse caso? Quando você tem um AVC isquêmico na fase aguda, nas primeiras horas, a gente deve tolerar até 220 de pressão arterial sistólica. Prestem atenção. Não deem antihipertensivo, pelo amor de Deus, na face da terra, para AVC isquêmico ou AIT, se a pressão tiver 180, 190, 200, até 210. A não ser que seja um infarto, uma dissecção grave, com aquelas contraindicações lá para hipertensão. Caso contrário, a gente tolera até 220. Isso não é da minha cabeça, pessoal. Isso é diretriz americana, europeia, canadense, inglesa e brasileira. Eu não coloquei aqui porque não dá tempo. Se for um caso com indicação de trombolizar, dentro das 4h30, aí você tem que baixar um pouco mais a pressão, porque só pode trombolizar abaixo disso. Isso é uma outra aula, é protocolo de trombólise. Trombólise, hoje, endovenosa, o João já mostrou. Vou repetir. Hoje, o único aprovado no nosso país é o Actilise, tá? É a única droga que tem, tá bom? E até 4h30 do início dos sintomas. Então, se não souber o tempo, esquece, tá? Se o doente foi encontrado desacordado em casa e chegou no hospital e ninguém sabe quando é que ele estava bem, esquece, não pode. Só pode dar o trombolítico quando você for lá na história com o familiar ou com o paciente e souber exatamente o horário do início dos sintomas. Sintomas ao acordar, então, a hora que a gente conta é a última hora. Então, por exemplo, se eu acordar com um AVC, eu vou contar o meu AVC como se fosse no horário que eu fui dormir. Que horário que eu fui dormir? 11 da noite. Então, é 11 da noite. Que horário que eu fui dormir? 3 da manhã. É 3 da manhã. Entendeu? É assim que conta.
E lembrar que vários estudos nos últimos anos foram publicados com tenecteplase. Tenecteplase pode ser usada para AVC isquêmico, só que no Brasil não está em bula. Então, ela não é aprovada para esse uso. Entretanto, se você estiver lá na emergência, tem tenecteplase, tem NK, não tem actilise, e você pega um caso de AVC, você pode usar a tenecteplase, você registra no prontuário. Não há trombolítico, actilise, tendo em vista a urgência e necessidade de trombólise, opto por usar a tenecteplase. Acabou. Mas a gente tem que saber que hoje no Brasil ainda não está aprovado. Todo caso de AIT ou AVC leve, isquêmico, aqueles que têm os déficits leves, com a escala do NIH de até 4, 5 pontos, a gente usa dupla antiagregação plaquetária. Não se usa mais um antiagregante. Por exemplo, OAS ou clopidogrel. Esses casos leves são 2 antiagregantes, ali na emergência. Tá? Isso se não for trombolizado. AVC grave, aqueles grandes, enormes, hemisféricos, aí sim, vocês geralmente deixam um só antiagregante, tá bom? E nos AVCs, esse é um outro recado. Se ele chegou nas primeiras horas, sempre perguntar o horário do início, porque você pode pegar e poder fazer o trombolítico e recuperar a funcionalidade desse paciente, tá? Então, esse paciente, a última pergunta para finalizar, ele fez depois, foi internado, né, AVC isquêmico, tá? E recebeu dupla antiagregação plaquetária, e começou a investigação, e na investigação, colesterol de 245, LDL 160, um trigli normal, glicemia normal, HbA1 normal. E qual é a conduta que as diretrizes nacional e internacionais falam para a gente dar para esse paciente? Sinva 20 a 40, Atorva 80, Atorva 20 a 40, Rosuva 20 ou todas as anteriores? Vamos votar, é a última pergunta e depois vocês podem me perguntar as coisas que vocês tiverem. Estou terminando, é a última. Tá bom. Estou no final, é a última. Pode mostrar o resultado. Então, aqui, pessoal, olha, várias condutas, né? Mas, assim, o certo aqui, diretriz é o certo é atorvastatina 80 miligramas ao dia, tá? É a recomendação formal e a gente tem que usar isso na nossa prática. Não dá simvastatina para esses pacientes, porque a atorva a gente tem disponível no SUS, a gente pode dar para esses pacientes, tá bom? AVCI por átero, lacunar, átero de carótida, sempre dá atorvastatina, tá bom? Alvos de um LDL no AVC isquêmico, menor que 50, idealmente menor entre 40 e 50, ou menor que 70. Eu costumo deixar 40 e 50, tá? Isso é diretriz também da American Heart, tá? Lembrar que um paciente com AVCI, seja ele leve, moderado, grave, é, por si só, por ter um AVC, um doente de alto risco cardiovascular. Por isso que dentro daquelas diretrizes da cardiologia, da American Heart, ele é considerado de alto risco, é estatina em alta dose e de alta intensidade. É Rosuva ou Atorva. Sinva é tratamento meia boca. Tá? E não é frequente miopatia nesses pacientes com atorva. A gente está cansado de fazer atorvastatina no Hospital São Paulo, nos doentes do SUS. Eles pegam a atorvastatina no alto custo, não costuma faltar, e eles não têm miopatia. A gente dá atorva no talo, 80 miligramas toda noite, e nada acontece. Tá bom? E aqui foi a tomo de 4 dias depois, mostrou o AVCzinho, e eu queria agradecer a vocês a atenção.